Vamos lá. E aí, Pro, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Pro. Tô te ouvindo. Vou colocar o Anderson aqui. Vamos lá. O Pro, o Anderson entrou aí. Entrou? Ah, agora sim. E aí, Entrou aqui senhores? também, né? Só alegria? Bom, graças a Deus. Rafa, tudo bem? Tudo bem, Anderson? E com você? Bem, graças a Deus. Rapaz, primeiro que é Tá um bom. privilégio mais uma vez, né? Estar junto de vocês. É uma alegria muito grande. Primeiro do que foi a resposta da primeira live, né? A respeito de depressão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre vícios, né? Sobre vícios no meio cristão, sobre a dificuldade que as pessoas que passam por isso enfrentam, as dores, as guerras. E é um enorme privilégio estar com vocês mais uma vez. A gente vai começar. O Rafa, eu queria que a gente já começasse com você falando um pouco sobre os dados, sobre como afeta as pessoas, quais são os números desse mal, né, que atinge tantas pessoas. Então, desde já, uma boa noite, que Deus abençoe a gente, que é um prazer muito grande estar com vocês aí. Boa noite, paz de Deus aos amigos, amém às saudações. Muitos amigos subindo aqui saudando. Amém a Suzano, Itaquá, Aguaí, enfim, todos os queridos que estão conosco. Hoje a gente separou um tempinho para falar sobre vícios. É um desdobramento do assunto anterior. Alguns vícios estão relacionados com o assunto anterior. E eu fui contactado por um cooperador de uma certa localidade, ele pediu que a gente focasse também nos vícios que estão mais suscetíveis da mocidade sofrer. Então a gente vai procurar dar uma abordagem olhando também para a mocidade, já que é a especialidade do Anderson, a condução do rebanho juvenil. E eu vou falar para vocês então sobre os principais vícios que a gente vai falar hoje. Nós separamos um material bastante extenso. Vocês não reparam que eu não vou olhar diretamente para a câmera? Ó, meus olhos não estão em vocês, estão aqui na minha colinha, que é um material muito extenso e eu posso esquecer alguma informação, então eu preparei o material aqui. Se for do interesse, vocês podem me chamar depois que eu disponibilizo para vocês replicarem isso nos círculos de amigos, no meio da mocidade, enfim, se houver interesse é só me chamar que eu disponibilizo esse material. Tem alguém falando que travou, para mim tá tudo bem. Tá travado para vocês? Para mim tá Não, para tranquilo. mim não, André. Ô, Rafa, para mim aqui tá tudo em ordem. Então vamos começar. Vamos começar do começo. Bom, vício é tudo aquilo que gera uma dependência no indivíduo. O cérebro passa a fazer uma associação com a área de prazer e saciedade e condiciona o indivíduo a buscar de forma incontrolada o objeto da sua busca. Então, você passa a perder a noção do contato social, você passa a perder a referência do seu círculo de pessoas, você passa a perder performance no trabalho, você passa a deixar a desejar em casa, e isso
sem contar os males indiretos, né? Tem alguns vícios muito complicados que a gente vai ver hoje. Eu começo falando do primeiro deles, que é o vício em bebida alcoólica. Esse problema ocorre no mundo inteiro, com exceção em algumas nações do mundo árabe, em que o álcool é proibido, mas nos hotéis internacionais eles conseguem vender álcool ainda. É um problema que pode levar à morte, né? Muitas pessoas morrem de cirrose, inclusive no país. Pode levar a outros problemas. E na família, você observa o aumento de violência, a depressão, a ansiedade, e até pessoas que passam a viver em situação de rua em função de perder o controle no abuso do álcool. Tem um problema social complicado, que é o seguinte: apesar da nossa legislação com relação ao álcool ser muito moderna, né, você tem uma série de sanções que o Estado prevê para quem for surpreendido dirigindo embriagado, nós temos muitos casos de problemas com álcool, acidentes com álcool, e vitimando pessoas que nada tem a ver com o problema, né? Você vê na mídia, toda hora sai informações de acidentes, normalmente negligenciam o atendimento, fogem do local da batida. Isso é um problema social muito grande. E socialmente, as pessoas associaram com normalidade beber e dirigir. Isso é um problema muito grande. Nós temos também o vício em cigarro. O tabagismo é uma doença. Ele começa de uma forma inocente, a pessoa associa um comportamento que confere um certo status para ela. Antigamente nós tínhamos essa presença maçante no cinema e na TV, e hoje em dia você já tem uma propaganda negativa, quer dizer, você vê a propaganda dos males que o cigarro ocasiona. Você tem nas próprias embalagens dos produtos, imagens impactantes dos danos que o cigarro pode causar. E se você pegar um pulmão de uma pessoa que não fuma e comparar com uma pessoa que fuma, com pouco tempo você vai ver uma diferença muito grande, em termos de coloração, em termos de performance, em termos de funcionalidade, né? E um problema muito complicado é o seguinte: quando as pessoas se dão conta que elas têm um problema com o cigarro, geralmente é tarde demais. Já não dá mais tempo de fazer nada. O pulmão já está comprometido, o câncer já se alastrou, câncer de língua, de boca, de traqueia, de pulmão, e aí não dá para fazer mais nada. E ainda nesse bloco, nós temos, propriamente dito, o vício em drogas. Antigamente, eram mais suscetíveis a drogas recreativas, né? Você tinha, por exemplo, a maconha com um apelo muito grande na geração dos anos 70, dos hippies. Era uma coisa que se identificava sintetizadas em laboratórios, que elas reproduzem o comportamento eufórico no cérebro. As ondas cerebrais na sinapse é igual uma sensação eufórica. Então, num curto espaço de tempo, uma descarga emocional e a pessoa fica rapidamente viciada naquilo. E essas drogas são disponibilizadas em baladas, barzinhos e etc. Aí nós vamos entrar aqui, amados e queridos. Eu acho que estabilizou a conexão aí, né? Tem bastante gente reclamando que está travando, mas para mim parece normal. Deu uma travada e agora voltou ao normal, já está tudo em ordem. Jesus vai abençoar essa live igual as outras e vai dar tudo certo. Vocês segura na comunhão. Se cair, volta. Se nós cairmos, nós voltaremos. Aí nós temos 3 vícios que são associados à tecnologia. São vícios mais modernos. A ciência já descreve eles como doença. Aliás, 2 deles como doença. E um é um vício, por enquanto é um vício. Eu vou falar deles separadamente. Primeiro, o vício em internet. A dependência da internet, ela já teve picos mais altos, principalmente na geração... Deixa eu aproveitar aqui o embalo. Tomar uma aguinha. Principalmente na minha geração, que não é nascido digital, que veio... Eu não sou tão velho, eu sou novíssimo. Olha essa tese, é novíssima.
Mas eu fiz datilografia, entendeu? Eu não nasci com computadores. Os meus filhos são nascidos digitais. Então, o que acontece? Nós que viemos dessa geração analógica, sofremos um pico de vício de internet. Então, ficamos hiperconectados. Essa geração que está chegando agora, mais ainda, é 24 horas conectado. Segundo a OMS, esse mal já afeta 50 milhões de pessoas no mundo. E você deve conhecer um viciado em internet, aquela pessoa que fica procurando notícia, fica procurando um monte de coisa na internet. E já tem um nome, chama-se transtorno do vício em internet. Já está descrito na literatura, a ciência já identifica como transtorno. A diferença de transtorno como doença é a forma de incapacitar. O transtorno, ele não incapacita para o labor. A doença incapacita para o labor. Então, essa é a diferença. A ciência, os psicólogos, os psiquiatras já qualificam essa doença como um transtorno. Temos o vício em celulares e smartphones, e esse vício tem um nome, chama nomofobia, que é o seguinte, é aquela vontade de ficar mexendo no celular. Tira o celular do bolso, vê hora, vê site, vê aplicativo, vê e-mail, vê foto. É uma coisa que a cada 5 minutos a pessoa mexe 3 vezes no celular. Isso quando você está conversando com ela, ela não está no celular, nem está prestando atenção no que você está falando. Entendeu? Esse é um vício que... Mas já é um vício catalogado. Nos próximos anos deve evoluir para transtorno e depois possivelmente vai evoluir como doença. É certo que esses 3 vícios que eu vou falar em tecnologia serão um problema nos próximos anos. E, diferente da nomofobia, nós temos o vício em redes sociais, que é um vício também, que está associado àquela pessoa que vive em função de likes. A vida dela é likes. Ela fica deprimida se ela postar uma foto e não tiver curtidas. Entendeu? Ela fica deprimida se as pessoas do círculo dela não comentarem o prato que ela postou, que ela estava jantando, que ela estava almoçando, o passeio que ela fez, etc. e tal. Então tem esse vício que é uma frustração pessoal, é uma fuga, obviamente, né? E agora a gente vai falar de um vício que afeta a melhor idade, que é o seguinte. O vício em jogos de azar e apostas. Geralmente, quem incorre nesse vício já criou os filhos, já trabalhou. Então, as pessoas sofrem do ninho vazio, que a casa está vazia, não tem convívio social, as pessoas vão no bingo, vai na maquininha para ter companhia. Né? Nessa pandemia, não sei se vocês prestaram atenção, na quantidade de casas de apostas que foram fechadas. Aqueles velhinhos sem máscara sendo conduzidos na delegacia. Uma coisa medonha, né? Então, esse é um vício que afeta a menor idade. Até porque também, no Brasil, o jogo de azar, ele é proibido. Então, você tem a Loteria Federal, que não é considerado um jogo de azar. Em outra oportunidade, a gente pode até falar sobre isso. Mas você não tem um jogo de azar propriamente dito, roleta, jogo de pôquer, esses jogos que são famosos para fora do país, aqui não tem, não é permitido. Tem clandestinamente, obviamente. E um vício que está bastante em voga, a gente falou desse assunto na semana passada, que é o vício em remédios. O Brasil é o segundo, no país, o segundo remédio mais vendido é o Rivotril. Tem noção disso? É um ansiolítico poderosíssimo, é o segundo remédio mais vendido. E a farmacodependência, ela gera na pessoa a sensação de que ela precisa tomar alguma coisa, tomar um remédio. E ela vai na farmácia, e geralmente o farmacêutico vende o remédio sem receita, a pessoa acorda achando que está doente, toma um remédio, toma outro remédio e assim por diante. E aí a gente tem aqui um vício social, um vício do trabalho, que é um vício socialmente aceito, né? A pessoa tem a falsa sensação de que a sociedade valoriza isso. O workaholic é o primeiro que chega e o último que sai do trabalho. É aquela pessoa que está à beira de um colapso nervoso e não percebe.
né? Ela sacrifica o convívio da família, e isso tem sido um problema. Na pandemia, a gente perdeu a noção dos horários, né? Do trabalho. Então, as pessoas estão virando dias trabalhando direto, sem noção de que isso pode fazer muito mal para elas. Nós temos uma síndrome associada a esse vício, chama-se síndrome do burnout, que a pessoa literalmente apaga, ela desliga. Tem tratamento e a pessoa pode ser curada disso, mas é um custo físico muito alto. E aí nós temos dois vícios também que afetam muito o meio cristão, que é o vício em pornografia, que é o vício de consumir vídeo e material de conteúdo adulto. E esse vício, ele pode levar a um efeito colateral não desejado. Ele pode levar à disfunção erétil, porque é o seguinte, a associação que o seu cérebro passa a fazer entre aquilo que você vê na tela e a sua realidade pode parecer menos atrativa. E aí pode desencadear um processo de disfunção erétil. É um problema muito sério. E o vício em sexo, que é o comportamento ninfomaníaco, que é entre casais, obviamente. Então são esses 11 vícios que a gente vai falar hoje. A gente não se preocupe, o Anderson vai pontuar cada um deles. Eu trouxe alguns números para ilustrar essa nossa conversa. Então, como eu falei, o número sobre o vício de remédios aumentou 50%, o número de casos por sedativos no país. Sobre o vício das drogas, ocorreram 35% de casos a mais de intoxicação de drogas no Rio de Janeiro, um estado completamente conflagrado pela questão da violência e das drogas, né, uma questão crônica do Rio de Janeiro. No SUS, isso no nível nacional, ocorreu um aumento de 54% no atendimento de uso de substâncias alucinógenas. Dá uma olhada. No país, cerca de 7% da população já experimentou maconha, pelo menos uma vez. Um dado importante, durante a pandemia, ocorreram um aumento de 36% no consumo de maconha. O povo está ficando doidão na pandemia. Só para vocês terem uma ideia de como essa questão de drogas é importante no país, no último ano foram apreendidos mais de 100 toneladas de drogas no Brasil. E esse caso, ele tem um paralelo com os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia. Os Estados Unidos, eles enfrentam um problema crônico com casos de overdose, porque como eu comentei, nos números de casos de overdose no último ano, né? O tabaco, que é um vício juridicamente legal, quer dizer, a sociedade aceita, mata 8 milhões de pessoas no mundo. 8 milhões de pessoas no mundo inteiro, segundo a OMS. E o álcool mata 17 mil pessoas no Brasil por ano, entre mortes diretas, assim, cirrose hepática, falência renal e acidentes de trânsito. Estão contabilizados acidentes de trânsito. E mata 3 milhões de pessoas no mundo. Então, esses foram os recortes que eu separei nessa parte introdutória para falar do assunto para vocês. Para continuar com essa base de trazer um conteúdo, agora nós vamos fazer um paralelo com o mundo espiritual. Nós vamos ver os pontos de contato que tem com a nossa realidade. De que forma nós podemos ser atingidos por esses males? Porque a gente pode pensar, mas eu estou imune a esse problema. Não estamos. Esses problemas estão às portas, e se a gente descuidar, e nós vamos ver como isso pode acontecer, isso pode virar um problema sério na nossa casa. Anderson, eu passo para você a palavra, eu queria que você pincelasse aí sobre o que eu falei, e vamos começar. Legal, valeu, Rafa. É sempre um prazer te ouvir. Tanta informação boa que você trouxe para a gente aí. Então, boa noite para o Rafa, boa noite para o Jonathan, boa noite para todos que estão nos ouvindo, participando da nossa live agora, e aqueles que ainda vão ver a nossa live, que ela vai ficar gravada aí no perfil do Jonathan. Então, quem não viu a live, ou quem está vendo agora e acha que é importante replicar esse conteúdo para outras pessoas que precisam saber desses assuntos, então
vai lá multiplicar esse conhecimento e, enfim, passar os links lá e o pessoal poder ver depois essa live gravada. Bom, o assunto é muito sério, é polêmico, então é assunto que a gente gosta de tratar. Eu fui formado em administração de empresas, minha graduação é de administração de empresas. Depois eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, e na gestão de pessoas eu fui mais para esse lado comportamental, mais esse lado coach, mais esse lado de Kaizen comportamental. Se vocês olharem lá no meu perfil do Instagram, tá lá Kaizen comportamental, justamente porque eu gosto dessa questão de comportamento. Então, é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu já trabalhei muito, tenho muita experiência, porque eu já trabalhei na parte social das penitenciárias e clínica de recuperação. Exatamente, clínica de recuperação, no quesito drogas, né? Crack, maconha, cocaína, enfim. A gente tem um trabalho bem árduo nessa área aí. Então, nós estamos falando aqui de coisa que a gente conhece. Nós não somos Zé Mané. A gente pode não ser doutor no assunto, mas Zé Mané a gente não é. Então a gente sabe o que a gente está falando, porque a gente vê com os nossos olhos, a gente apalpa com as nossas mãos, e a gente vê o tanto de prejuízo que essas drogas estão trazendo dentro dos lares aí, não só no Brasil, mas como no mundo também. E agora, com uma particularidade para o meio cristão, que é basicamente a nossa base aí de quem está vendo a nossa live hoje. Então, no meio cristão, por incrível que pareça, né, que a gente imaginava que todo mundo seria santo, perfeito, com as asinhas batendo asa, né, voando para o céu que nem anjo, não é bem assim que a gente está vendo ultimamente o que está acontecendo dentro das denominações. Mas, como a depressão que a gente falou a semana passada, e agora falando de drogas, a gente descobre que esses dois polos, né, essas duas forças, tanto depressão como drogas, elas caminham quase que de mãos dadas, olha, quase que de mãos dadas, né? E as duas são democráticas, né? Ela pega rico, pobre, preto, branco, pega quem está trabalhando, quem não está, pega mendigo, pega quem está dentro de condomínio fechado, pega quem está dentro do apartamento. E o interessante é que por mais que você coloque câmeras de segurança lá no seu apartamento, na sua casa, no muro lá da tua rua, a droga e a depressão, né? Agora exclusivamente a gente falando de droga, o vício ele passa e a câmera não pega. Isso que é interessante, né? O vício entra dentro da tua casa e a câmera de segurança não pega. Então a gente consegue pagar uma boa câmera de segurança, só que a gente não consegue pagar e fazer meios com que o vício não entre dentro da nossa casa, a não ser que, e é o que nós vamos tratar aqui nessa noite, é o assunto que nós vamos desenrolar aqui nessa noite. O Rafa estava falando de umas coisas e eu estava anotando outras aqui, inclusive alguns comentários, e só para tirar um pouco aí do clima pesado do tema, né? Eu vi aí que o Rafa falou que ele fez curso de datilografia, né? E muitas pessoas falaram aí que fizeram o curso de datilografia. E o Rafa disse que é novo, então dá para ver que não é tão novo assim, né? Porque máquina de datilografia se acha dentro de museu, né? Mas vamos lá, vem para cá. Vem comigo. Uma coisa interessante de todos os vícios, e que o Rafa colocou muito bem aí, né? Que todos os vícios, eles têm um porquê de existir dentro da nossa cabeça. Daqui a pouco a gente entra na questão bíblica, na questão espiritual, que a gente pode fazer para ajudar as pessoas na questão espiritual, mas eu estava fazendo algumas anotações aqui, enquanto o Rafa falava, enquanto as pessoas colocavam aí os comentários, e a gente vê que tudo parte de um ponto só, de uma coisa chamada dopamina. Guardem bem esse nome, porque esse nome está na vida de todo mundo. Essa bendita dessa substância, né, que é um neurotransmissor, que está dentro da nossa cabeça e é conhecida como a substância do prazer, ou a substância da alegria, ela age dentro de nós justamente nesse link entre o prazer e a recompensa que acontece dentro da cabeça da gente, né? Então, a dopamina ela está presente na vida de todo mundo, uns numa quantidade muito maior, outros numa quantidade menor, mas certo é que ela está na vida de todo mundo porque é ela que traz essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer. E é justamente aí que entra, que o vício acha uma brecha, né, e traz essa alegria para as pessoas. Quer seja a pessoa que está viciada em álcool, né, bebida alcoólica, comida, porque tem o prazer na comida, né? Internet, como o Rafa colocou, internet, games, muito mais agora, né? Games,
uma grande parte da população, principalmente de machos, né, os machos alfas, eles vão correndo para esse lado do game, e já a gente entende por quê. Os jogos de azar, né, que a melhor idade vai de alguma forma participar, às vezes, né, e compras também, que está dentro desse grupo aí. Jogos de azar e compras, que ele está mais ou menos aí dentro do mesmo grupo. Depois a gente acha a pornografia e depois as drogas recreativas, como bem falado pelo Rafa, eu fiz questão de anotar aqui. O que acontece? A gente pensa que dopamina é uma coisa ruim, não é. A dopamina é uma substância muito boa, que é a substância da alegria, a substância do prazer, a substância da recompensa. Vou tentar dar um exemplo aqui. Você, Jonathan, você gosta de pizza do quê? Fala para nós aí. Cortou, não te ouvi. Calabresa? Eu não ouvi. Tá cortando o som. Deve ser. Tá mudo, Jonatas. Acho que tá desligado o seu som. Você, Rafa, gosta do quê? Calabresa. Calabresa. Então vamos partir da calabresa, porque eu também gosto, né, da pizza do sabor de calabresa. Então vamos lá. O Rafa e o Jonathan vêm para minha casa. Olha como que a dopamina age, né? Então eles chegam aqui, a gente começa a bater um papo, né? Até depois da live, se vocês quiserem vir para cá e a gente já colocar a dopamina para funcionar, a gente já pensa nisso. O que acontece? A gente se reúne e quando eu faço o pedido da pizza, né? Porque eu estou entre amigos aqui, a pessoa que está com mais fragilidade, a pessoa que acha mais alegria na comida, já começa uma descarga gigantesca de dopamina dentro da cabeça. No caso, sou eu, porque eu gosto muito de pizza. É só um exemplo, tá? Então, a dopamina começa a entrar dentro de mim, trazendo prazer e alegria. Então, a atenção que eu ia dar pro Jonathan e a atenção que eu ia dar pro Rafa, no momento que eu faço o pedido da pizza, ela já diminui de 50% a 60%. Porque minha mente se divide agora entre eu dar atenção pro Rafa e pro Jonathan e eu pensar na minha pizza, que é o que traz prazer e traz alegria. Dentro da questão das drogas, é exatamente isso que vai acontecer. Até chegar em descargas máximas, que a pessoa chega até 90%, né, de ficar desligado das outras coisas, e até mais às vezes, ficar desligado das outras coisas e ficar preso nessa questão da droga, do jogo. Vou dar um exemplo legal para vocês. Eu fiz um curso uma vez de Bolsa de Valores, né? E um dos alunos lá, ele ficou tão tarado com esse negócio de ficar na Bolsa de Valores que ele colocou na cabeça dele que a Bolsa de Valores era como um cassino, que ele podia ganhar, mas ele tinha que estar jogando o tempo todo. Chegou um ponto que ele foi perdendo dinheiro, e o professor falou para ele: cara, você precisa parar com isso, você vai se afundar nisso. Bolsa de Valores não é assim, não é uma questão de sorte, é uma questão de estatística, é uma questão de muito estudo, não é assim. Olha o que aconteceu com ele, só para vocês terem uma ideia. Olha o que a dopamina estava trazendo para a vida dele, né? Aquela coisa de tentar recuperar, aquela coisa de tentar ganhar dinheiro. Chegou um momento que ele entrava dentro do banheiro com o computador e a mulher precisava bater na porta do banheiro e falar: sai daí com esse computador. Porque no momento que ele entrava, ele fechava a porta, o que ele ia fazer? Exatamente isso. Ele ia para a Bolsa de Valores, ele abria B3 e colocava dinheiro, ia colocando dinheiro, e foi ficando negativo a conta, e o negócio foi virando um precipício na vida dele, e olha o que aconteceu no último estágio. A mulher não suportou isso e acabou se separando dele. Então, olha o que a dopamina causa, né, o excesso, ou você não saber lidar com ela, o que ela causa na vida de uma pessoa. Rafa, você queria comentar alguma coisa? Não. Posso seguir? Pode seguir. Jóia. Então, agora que a gente entendeu o que é a dopamina, que é um neurotransmissor, né? E eu estou aproveitando porque eu fiz algumas anotações enquanto o Rafa estava falando aqui, né? Todos nós, como eu falei, a gente carrega essa substância, que é a substância do prazer, da alegria e essa coisa de recompensa, né? Sabe aquela coisa da mulher que trabalha o mês inteiro, ela fala: não, eu mereço comprar uma bolsa, eu mereço comprar uma sandália, eu mereço comprar aquilo lá. E ela esquece que talvez ela pode ter outras dívidas, outras contas, mas ela entra dentro desse vício da compra. Olha só, o vício da compra pegou ela, porque ela não consegue se desfazer disso. E as mulheres que estão vendo a nossa live vão entender o que eu estou falando. Não são mulheres, que têm homens presos nesse tipo de vício também. Então ela vai naquela angústia para o shopping ou para uma loja, mas quando ela pega a sacolinha da esperança, né? Que é a sacolinha da esperança, quando ela compra alguma coisa, e ela sai de dentro da loja, o semblante já é outro, minha gente.
O semblante já é outro, já tem um sorriso, ela já chega em casa bem com o esposo, já chama de bem, já vai fazer alguma coisa para comer, aquela alegria. Por quê? Porque ela conseguiu disparar na mente dela a bendita da dopamina, que é essa substância que traz alegria, que traz prazer. Olha que interessante, né? Nós vamos ver isso nos jogos, quando a pessoa começa a passar de fase num jogo, né? É o cara que fica maluco lá na frente do videogame, e conforme ele vai passando de fase, vai liberando dopamina, vai liberando dopamina. E o nosso cérebro, ele tem uma coisa interessante, né? Que são proteção. Nosso corpo tem proteção. Quando você corta o braço, nasce uma casquinha ali para cicatrizar. Quando você quebra um osso, o osso vai calcificando para colar de novo. E no nosso cérebro não é diferente. O que vai acontecer então quando você tem descargas contínuas de dopamina? O cérebro vai tentar se proteger. Então ele diminui a quantidade de neurotransmissor. Olha que loucura isso daqui. Ele diminui a quantidade de neurotransmissor, então o seu prazer diminui naquilo que você estava fazendo. E aí o que você vai tentar fazer para voltar aquele prazer que você tinha? Aumentar o nível do que você estava fazendo. Então, uma mulher comprava uma bolsa, ela não vai comprar só a bolsa, ela vai comprar uma bolsa, sapato e um cinto. O cara que estava num jogo, ele não vai querer só um jogo, ele vai querer ficar o resto da noite no jogo. O cara que estava vendo uma foto de uma mulher nua, uma pornografia, ele não vai querer só a foto. Ele vai querer ir para o filme, ele vai querer ir para coisas mais pesadas. Porque esse neurotransmissor diminuiu essa capacidade do cérebro, que é uma questão de proteção, para proteger o indivíduo. Olha como que Deus é, né? Deus criou o ser humano, Salmo 139, eu acho lindo aquele salmo, porque é como Deus entrelaça o homem com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, e de alguma forma ele prepara o homem para que o homem se autoproteja. E é o que acontece no caso da dopamina, né? Então ele vai proteger o homem, só que em vez de o homem se sentir, eu não estou sentindo mais prazer nisso, em vez dele dar um passo para trás, o que o homem faz? Dá um passo para frente, guerreiro. Esse é o BO. Esse é o problema. Então ele dá um passo na direção de mais vício, ele dá um passo na direção de mais angústia. Então, aquela angústia que ele estava sentindo por não sentir prazer, então o cara que tomava uma cerveja, ele não sente prazer mais em uma cerveja. Agora ele quer duas. Só que daqui 3 semanas, os neurotransmissores diminuem. E ele não quer só mais 2 daqui 3 semanas, ele quer 3. E daqui a pouco ele não quer mais 3, ele quer 4. Da mesma forma, dentro da comida, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu vou comer só um Big Mac hoje. Só que se aquilo lá dá prazer para ele e libera dopamina, daqui 15 dias ele não está comendo só um Big Mac, ele está comendo Big Mac mais a batata frita. Daí 30 dias ele não está comendo só Big Mac e batata frita, ele vai pedir 2 lanches de 15 mais a batata frita. E depois de 60 dias ele está comendo 3 lanches, depois 4, depois ele fica pensando só em comida. E esses são os vícios. E isso a gente entra dentro das drogas, né? Que não sei por que são chamadas de recreativas, né? Porque de recreação não tem nada, que ela não traz, ela traz alegria momentânea, né? Pois ela vai trazer muita tristeza. Mas a minha fala para iniciar é justamente essa, pelas anotações que eu fiz, para falar um pouco da reação química dentro do nosso cérebro, como que ela acontece, por que fica esse desfecho, por que a gente tem que procurar mais e mais, e até onde vai, aí até chegar na beira do precipício, e aí a pessoa realmente precisa de ajuda, precisar de um apoio, precisar de uma mão amiga para conseguir retornar, porque sozinho ele não vai conseguir. Essa é a minha fala inicial, e vamos bater esse papo aí que é importante. Eu não consigo ouvir o Jonathan. Você consegue, Rafa? Não. Jonathan, não consigo te ouvir. Eu acho que é melhor você tira o fone. Tira o fone. Deixa... Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então tá. Qual que é o ponto em que a pessoa consegue perceber aonde começa o vício? Aonde se inicia? Porque, por exemplo, irmão, jogar uma vez não é um vício. Você ir lá comprar alguma coisa no shopping não se torna um vício. A partir de que ponto que a pessoa começa a perceber que ele está de fato se tornando um vício? Legal. Rafa, quer responder essa? Olha, a partir do momento que aquilo gera na pessoa uma dependência, uma necessidade compulsiva de saciar aquela vontade, que em nome dessa vontade ele abre mão do convívio social, do trabalho,
Os momentos de lazer, isso é considerado um vício. Normalmente, a pessoa que incorre nesse vício, ela não tem essa percepção. Ela já está imersa no vício. Quem vai perceber isso são as pessoas próximas. São as pessoas do convívio próximo, que notam um isolamento, principalmente, uma busca desenfreada, uma alteração no comportamento e assim por diante. Legal. Posso complementar, Rafa? Não diferente do que você falou, mas para agregar aí algumas coisas que eu achei interessante, né? Por favor. Eu acho que uma coisa interessante para a gente descobrir que uma coisa que era normal e agora passou a ser vício, primeiro, ela te produz angústia. Ela produz uma alegria momentânea e depois ela te produz angústia. Então, uma pessoa, por exemplo, há muitos relatos de pessoas que ficam horas e horas jogando, né? Ele sente aquela alegria enquanto ele joga, mas depois que ele para o jogo, ele vê quanto tempo ele perdeu da vida dele. Então ele sente um certo vazio. Ele fala, poxa, olha o tempo que eu fiquei aqui, né? E às vezes deixou de dormir, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar no outro dia de manhã. Então ele vai até 3, 4 horas da manhã e aquela questão de, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. O que é esse só mais um pouquinho? A bendita da dopamina, trazendo prazer. Então, não, vai só mais um pouquinho. Então vira uma briga, né? Porque nosso cérebro é dividido em 2 partes. Então vira uma briga enorme, que é a briga entre o nosso córtex frontal, que é a parte que é a parte das exatas, que é a parte que vai tentar dar aquela freada em você, e depois aquela parte da parte mais interna do seu cérebro, que é a parte que empurra, aquela parte que quer prazer, que vai gerar a dopamina. Olha a questão que fica dentro de nós, né? Lembra aqueles desenhinhos que tinha... desenho de criança, né? Que aparece um diabinho e um anjinho. Vocês lembram disso ou não? Aí o diabinho fala do lado, vai! Aí o anjinho fala, não vai! Na verdade, essas coisas acontecem no cérebro de todo mundo. Na verdade, aquela ilustração ela é perfeita do ponto de vista psicológico. Porque realmente é isso que acontece. Dentro de nós temos uma parte, né? Uma parte de nós que é o lado lógico, que vai dizer não faz. Eu vou dar o exemplo da bolsa de novo, da mulher, né? A mulher ela sai do trabalho depois que ela recebe o pagamento e o sistema mesolímbico que cria esses desejos, essas vontades, diz para ela, vai lá, você merece uma bolsa, você trabalhou o mês inteiro, você merece comprar um sapato. Imagina que você não merece, trabalhou 30 dias. Se você não merecer comprar um sapato, quem é que merece? Você merece ter uma bolsa nova. Você merece comprar ou fazer algo diferente no seu cabelo. Você merece. Só que o lado reflexivo da nossa mente fala, não, você tem conta para pagar, vai que acontece alguma coisa. Já aconteceu isso com vocês? Essa briga interna? Acho que de um lado fala assim, vai, e o outro fala, fica, e outro, você não precisa de ajuda de ninguém, isso acontece dentro de você. Você que está vendo essa live já deve ter acontecido com você também, né? Essa briga interna, vai, não compra. Aí um lado fala assim, não compra. E aí, essa questão é para saber quem vai vencer. O problema daquele que é viciado, sabe qual que é o lado que vence? Nunca é o lado da razão, sempre o da emoção. O lado da emoção sempre vai vencer. E é o que vai desencadear o vício. O que acontece? Essa mudança de comportamento que vem nas pessoas, que elas perdem esse senso de saber a hora de parar, esse senso de saber a hora que o lado racional tem que vencer. Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em crack, ele não quer saber se amanhã ele vai ter o que comer. Aliás, ele vende até o prato que ele está comendo. A pessoa que é viciada em crack, mulheres que são viciadas em crack, elas vão descer mais um degrau da vida na parte ruim, na parte social ruim. Que algumas delas descem para o nível da prostituição, que é vender o próprio corpo para obter droga. Olha a situação que entra. Então, é um abismo chamando outro abismo. Olha que interessante que é isso daqui. Um abismo chamando outro abismo. Por isso, o cuidado, né? Por isso, a gente fala muito da Bíblia, a gente fala muito dessa questão de comunhão, a questão da oração, justamente para você não chegar nesse ponto. Uma vez que você chega nesse ponto, dificilmente você consegue sair sem ajuda. Como o Rafa tinha falado, né? Primeira coisa, a gente descobre que depois do prazer vem a angústia, você começa a descobrir que aquilo está sendo prejudicial para você. Em quê? Nos seus relacionamentos. Vamos falar do jogo aqui, né? Não falar só de mulher. Vamos falar do cara que joga, por exemplo. O cara fica jogando até as 3 horas da manhã, a mulher chama ele,
Vem dormir, tá tarde, amanhã você precisa trabalhar. Começa os atritos de relacionamento. Pai e filho. O pai vai lá e fala pro filho, filho, sai desse jogo, a gente não conversa mais, não tem como conversar com você, você só fica com esse fone, você fica o dia inteiro dentro desse quarto. Por que você não sai daí? Vamos conversar. Então, esses são vícios que vão tomando conta dessa sociedade agora que a gente vive, né? E depois a perda do equilíbrio emocional, que é a reação das pessoas que são, de alguma forma, confrontadas com aquilo que elas estão fazendo. Então, por exemplo, quem joga, ele é confrontado, ele fica reativo, ele fica nervoso, ele começa a brigar, ele começa a xingar. A mulher que chega com um monte de sacola do shopping, ou o homem, né? Vice-versa. E o parceiro chega e fala, mas por que você comprou tudo isso? É porque eu merecia. Já começa aquela briga. Então, olha só o vício que ele vai causando, né? No caso das drogas, pior ainda, porque a pessoa começa a tirar coisa de dentro de casa para vender e trocar pelos alucinógenos, pelas drogas, enfim. Sim, Jonathan. Eu acho que a sua imagem está travando um pouquinho. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui tá. Tá, eu acho que deu uma travada aí. Rafa, você me vê bem? Tá travando para mim. Agora parece que tá melhorando. Ah, deixa eu ver aqui minha internet. Mas eu te ouvi bem. Eu entendi tudo que você falou. Sim, legal, sim, deu para entender bem. Só não conseguia te ver com... Tá, agora vocês estão vendo bem, ouvindo bem? Vocês veem bem, ouvem bem? Acho que eu ouço bem. Ouvir dá para ouvir bem. É só que não dá para ver a imagem. Deixa eu mudar a minha internet. Gente, só um minutinho, tá travando um pouquinho, mas a gente já vai... dá para ouvir bem aí, vai voltar e retornar aqui já. Isso. Agora eu vou reinar. Opa! Pronto? Vamos. Voltamos. Pronto. Estão me ouvindo bem agora? Agora show de bola. 10. Bom, isso aí só foi para agregar um pouco a respeito do assunto que o Rafa falou, tá bom? Mas está com você, Jonathan. Não, agora eu gostaria de falar um pouco a respeito do quanto isso atinge espiritualmente falando, né? Levar esse assunto um pouco para o lado espiritual, para o lado da defesa do pecado, sabendo que isso de fato rouba a nossa intimidade, a nossa comunhão, rouba o nosso amor próprio, né? O quanto isso nos atinge. Então eu queria falar um pouco disso espiritualmente falando, né? Sobre como se defender disso. Eu queria que você e o Rafa falassem um pouco sobre isso, sobre como se defender disso, sobre como entender isso por um lado espiritual, né? Legal. Rafa, eu gosto de ouvir o Rafa falar demais, gente. Eu acho que os vícios, todos eles, sem exceção, tudo aquilo que nos causa dependência, eles são pecados. São atividades, são atitudes que nos afastam de Deus. À medida que nós temos que apresentar a Deus, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Tudo aquilo que passa a condicionar as nossas vontades de maneira contrária à palavra, ou seja, o viciado, ele serve ao vício, ele se dobra ao vício. Então, ele tem a comunicação com o céu completamente comprometida. Mesmo nos vícios sociais, os vícios que você não vê muito prejuízo para a pessoa, eles podem trazer dano no relacionamento espiritual. Porque a nossa atenção, a nossa devoção deve ser inteiramente dirigida ao Espírito Santo, a Deus, na pessoa de Jesus. Quando você tem uma pessoa viciada, o foco, a prioridade dela
não é Cristo, não é o céu. É a busca por saciar aquela vontade. Nisso ela abdica do relacionamento com Deus, do convívio espiritual com os irmãos, da ida na igreja, de se aplicar na profecia e na oração. Isso vai trazendo debilidades, portas para os espíritos que habitaram aquele corpo inicialmente, irem e buscarem mais espíritos para habitar o corpo daquela pessoa. É normal um vício ser porta de entrada para muitos outros. A pessoa começa com o cigarro, aí daqui a pouco já está na maconha, já está no álcool, já está completamente entregue. Ô Rafa, mas eu acho que assim, a grande dificuldade aí é você entendendo a sua dor, entendendo a sua dificuldade, entendendo aquilo que isso causa em você. Como é que você acha que a pessoa consegue voltar para Deus de alguma forma? Como é que ela consegue se humilhar? Qual que é o relacionamento que de alguma forma ela tem que ter para poder conseguir sair disso? Qual é o caminho que espiritualmente ela consegue adquirir para de alguma forma melhorar ou voltar ou sair disso de repente? Bom, nós estamos falando aqui, na maioria dos casos, de doenças. Né? Você vai precisar de um tratamento médico e um tratamento espiritual. A congregação tem um projeto fantástico sobre tratamento de ajuda religiosa. Eu faço parte, o Anderson faz parte. É um projeto nacional que oferta ajuda religiosa em clínicas de recuperação para adictos em álcool e drogas. Então, essa pessoa vai precisar de tratamento medicamentoso e ajuda espiritual. Não dá para sair sozinho. Normalmente, de vício, a pessoa não escapa sozinho. Em raríssimos casos, pode ser que aconteça. É muito difícil, até porque isso atinge de uma forma muito forte o próprio relacionamento dela, né? Ela se sente completamente fraca e aí eu acho que é onde o adversário mais ataca, né? Nessa falta de força, olhar para o espelho e não se sentir capaz, né? É muito pesado, é muito forte. O Anderson, você conseguiu voltar aí? Sim. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Ouvir sim. Joia. Bom, o Rafa falou uma coisa importante aí, que eu acabei de abrir aqui, está em Mateus, no capítulo 12, no verso 43, eu vou ler para vocês, tá bom? Quem quiser anotar, depois pode ler em casa. Mateus 12, 43. Mateus 12, 43. Mateus capítulo 12, verso 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Onde sair? E voltando, acha ela desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos dias deste homem piores do que os primeiros. É muito forte isso que Jesus disse, né? Porque ele disse exatamente sobre esse assunto que nós estamos falando. Se você der brechas para os vícios, eles vão trazer outros vícios. E você vai acabar se machucando de forma espiritual. Então tem uma coisa interessante nesse verso. E é justamente isso que o Rafa falou. E lá em 1 Coríntios, capítulo 7, é um verso conhecidíssimo. 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É top esse aqui. Então, todas as coisas são lícitas? São. Mas só que eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E os vícios entram justamente nesse verso. O que eu devo fazer para que o vício não me domine? O que eu devo fazer
para que eu possa sair desse abismo de uma forma que eu possa glorificar a Deus lá na frente. O que eu tenho que fazer? Então o Rafa colocou muito bem aí, eu vou trazer de novo, né? Eu vou trazer de novo a questão da dopamina, porque a dopamina, ela também, lembra que ela é, é uma substância da alegria, né? Do prazer, e a gente consegue dopamina, por exemplo, quando a gente ouve uma mensagem de Deus numa igreja, uma pregação. Sabe aquela pregação impactante que mexe com o teu interior? Libera dopamina em você. Quando você pega uma oração legal com os teus companheiros, é uma oração que você sente Deus, você busca o céu, libera dopamina em você. Quando você vai fazer uma viagem, uma missão, suprir quem está com necessidade, quem está com fome, no momento que você faz isso, é liberado dopamina, que é o hormônio da alegria, ou a substância da alegria e do prazer. Ou seja, o que a gente está querendo dizer com tudo isso? Você não encontra só prazer em droga, em pornografia, em comida, né, em jogos, em jogo de azar, em compras. Não, existem outras coisas. O problema do viciado é que ele acha que ele não consegue achar alegria em outra coisa a não ser no vício dele. Por isso que quem é viciado em crack, por exemplo, ele vira The Walking Dead, não sei se vocês perceberam. Ele para de tomar banho, ele não tem prazer de cortar o cabelo, ele não tem prazer de fazer a barba, ele não tem prazer de colocar uma roupa limpa, ele não tem prazer de fazer a higiene pessoal, ele não tem prazer de comer, ele não tem prazer de passear, ele não tem outro tipo de prazer. O prazer dele está ligado ao seu vício, porque ele não consegue enxergar outras coisas fora desse círculo do vício dele. Ficou claro aí para vocês? Então, só para agregar um pouco um pouco mais de assunto aí no que o Rafa começou. E existe uma grande dificuldade, né, Rafa, em entendermos também a respeito de saber sobre isso, sobre o que é uma doença e sobre o que é um espírito, né? Sobre com que de fato você está lutando. Contra quem de fato você está lutando. Porque, de certa forma, você começa a achar que a pessoa está sem se esforçar, que a pessoa está de alguma forma, você passa a ficar indignado com a pessoa em si. Então, para quem está do lado convivendo com isso, para quem está do lado vivendo com uma pessoa que passa por essa doença, o que você aconselha, Rafa? O que você entende? Qual a melhor forma de ajudar essa pessoa? Bom, eu acho que é o seguinte, primeiro, estou falando da realidade que nós estamos inseridos, Sim. Tendemos a espiritualizar muito todas as coisas. Sim. Então, tudo é espírito para nós. A gente demora a constatar que existe um quadro clínico envolvido na situação. Não que a gente afaste a possibilidade de ser algo de fundo espiritual. Os espíritos são capciosos, eles aproveitam as portas abertas, as portas e janelas abertas, são extremamente oportunistas, mas a gente demora muito a constatar, a pedir ajuda, a procurar auxílio médico, e a maioria desses 12 vícios, claro, tem mais de 500 vícios que a OMS catalogou ao redor do mundo, de manias que as pessoas desenvolvem, compulsividade, e eu vejo que a pessoa que está do lado, ela deve ficar atenta às alterações de comportamento, né? As pessoas abruptamente abandonam a rotina, passam a se isolar, e mesmo naqueles vícios mais sociáveis, que assim, por assim dizer, a pessoa começa a demonstrar que ela está refém daquele vício, né? Aquele vício passa a escravizá-la. E a ajuda de quem está de fora, quem está próximo e de fora, é muito importante, porque vai ser essa pessoa que vai conduzir a pessoa que está sob o vício até a porta de saída, né? A pessoa normalmente não consegue acessar a porta de saída sozinho. É preciso que a pessoa seja conduzida até a saída. Isso significa terapia, internações, medicações, isolamento. Isso tudo a família, os amigos têm um poder de influência muito grande. E em alguns casos, o afastamento do vício vai significar um corte
no círculo social daquela pessoa, porque justamente os amigos e as influências diretas acabam influenciando aquela pessoa a cair no vício, né? É aquele círculo de amigos que passa a frequentar barzinhos, baladas, o churrasco desenfreado, então acaba trazendo prejuízo espiritual para a pessoa. Entendi, muito bacana. Ô Anderson, e você já consegue nos ouvir aí? Tranquilo. Tá. Ô Rafa, e voltando um pouco para essa questão também da mocidade em si, né? Você que já tem um filho adolescente, uma filha, já está caminhando para uma idade, como é que você entende para um pai, para uma mãe que tem um filho adolescente, que está com um filho nessa moda, nesse ato do mundo da mocidade, de querer ser inserido na sociedade, de querer ser inserido no contexto em que elas estão convivendo? Como é que você acha que um pai e uma mãe conseguem perceber que o vício está entrando dentro de casa? Principalmente no nosso mundo espiritual, onde as pessoas elas parecem que os pais e os filhos têm menos contato às vezes, os filhos têm mais vergonha dos pais. Quando é que você acha que o pai e a mãe percebe que isso está entrando dentro de casa? Bom, no nosso caso, os vícios que podem atingir a nossa juventude, é o que eu acredito, né, que podem atingir a nossa juventude, é o vício do álcool, o vício das drogas, todos os vícios de tecnologia e os vícios do trabalho. Todos eles levam a uma alteração do comportamento. Então, o adolescente, a adolescente passa a ficar mais arredio, há uma mudança abrupta nos hábitos, né? Então, obviamente, quem consome substâncias entorpecentes ou álcool, que seja, é nítida a percepção de que a pessoa está sob influência de substâncias alucinógenas. Isso é fácil de perceber. Agora, os outros vícios, que são os vícios da modernidade, é só perceber o tempo que fica conectado, o tempo que fica disponível e etc. E, lógico, nós temos uma ferramenta poderosa que abre portas, que alcança a cura. Nós temos recurso associado ao auxílio médico, nós temos o recurso espiritual. Nós temos todo o arsenal espiritual disponível para tratar, entendeu? Entendi, glória a Deus. Ô Anderson, acho que o caminho é entrar e sair de novo aí, pro. Tá completamente Vocês conseguem me travado. ouvir? Consigo, Tá travado? Rafa. A gente está te ouvindo, mas a imagem tá ruim. Ah, mas a imagem, vocês ouvem bem? Agora, mais ou menos, Anderson. Agora mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar de posição aqui. Vamos ver. Mudou alguma coisa? Vocês perceberam alguma coisa? Mudou? Estão vendo bem? Não, a sua imagem tá ruim. Você tá no Wi-Fi ou tá no dados? Não, estou no meu Wi-Fi. Meu Wi-Fi está poderosíssimo aqui. Talvez se você mudar para os dados vai ser melhor. Vamos ver. Comunhão aí, pô. Já tá dando certo. Calma que nós já... O trem já vai dar certo. Ô, Rafa, enquanto isso, eu tenho algumas perguntas aqui, só uma pergunta rápida, provavelmente você vai responder rápido. O fanatismo religioso também é um vício? Não.
Não, a gente não pode, o fanatismo religioso, ele não está ligado a uma questão de vício, né? Ele não gera uma dependência, né? A questão... Agora parece que tá bom, Anderson. Quer aproveitar essa janela? Eu volto depois. É só falar que tá bom, né? Ih, ficou ruim de novo. Luiz, eu vou falar no final do projeto. Eu acho que... Vamos lá, Rafa. Mas eu acho que o áudio tá bom. Vou reinar de novo. Las Maia. Manda pergunta, Jonathan. Manda pergunta. Vambora. Ai, ai. Ó, voltei, hein, gente. Agora sim. Aí, não deu tempo. Vai. Agora vocês conseguem me ver? Ver e ouvir. Ai, que bom, maravilha, maravilha. Bom, eu não sei como que está a nossa live aí, nosso tempo, já deu 1 hora, mas vamos lá. Para ajudar um pouco e sintetizar um pouco do que eu queria falar aqui. O Rafa falou, então, da ajuda espiritual que as pessoas podem ter. A Bíblia, ela traz algumas receitas muito básicas para a gente conseguir sair do vício, que é justamente uma coisa que a gente usa tão pouco, né? Ou a maioria das pessoas usam tão pouco, que é o jejum junto com a oração. A oração é algo muito poderoso, todo mundo sabe disso. Mas a oração com o jejum, imagina que a oração é um revólver calibre 38 e o jejum é uma bazuca. Então, são 2 tipos de armas. O jejum, ele dá uma potencializada aí na sua oração e te traz aí mais próximo do eterno. Aliás, Jesus, ele esperava isso da gente lá em Mateus capítulo 6, verso 16. Olha que interessante, ó. Mateus capítulo 6, verso 16. Mateus 6, 16. Isso. Olha que interessante. E quando jejuardes, ou seja, quando Jesus já diz isso, ele já deixa uma coisa clara. Ele não mandou, mas ele falou, quando vocês jejuarem, ou seja, ele esperava que a gente jejuasse. Vocês concordam? Sim. 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 Então ele esperava que a gente jejuasse. Então ele diz, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então qual é a ideia do jejum então? E nós vamos ver jejum na Bíblia aí em vários lugares, né? Qual a ideia do jejum? Eu queria compartilhar com vocês também Marcos capítulo 2, verso 22, só para mim fechar a ideia do que eu vou falar. Marcos capítulo 2, verso 22. Eu vou ler esses 3 textos para sintetizar a ideia e mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, Marcos capítulo 2, verso 22. E ninguém deita vinho novo em odre velho. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, os odres se estragam, o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Conseguiram me ouvir? Conseguiu, Jonathan? Mais ou Beleza? menos. Sim, eu ouvi bem. Vai. Agora vamos lá em Lucas. São 3 textos, tá? Lucas, capítulo 2, verso 37. Lucas 2, verso 37. O texto que fala sobre Ana. Diz assim, e era viúva, Ana, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações. O que eu quero dizer com isso? O jejum, ele potencializa a tua oração. E olha que interessante o que o jejum faz. O jejum muda o teu modo de ver as coisas. Porque aquilo, por exemplo, que te traz prazer, uma pessoa, por exemplo, que tem prazer em comer, quando ela faz jejum, ela é obrigada a mudar o foco e o direcionamento do seu cérebro. Uma pessoa que começa a fazer jejum, ela não pode, para o jejum ser um jejum efetivo, participar ou ter partes com pornografia. Olha que interessante isso.
Uma pessoa que faz jejum, ela não pode ficar dedicada a jogos, a games. Uma pessoa que faz jejum, ela não pode usar drogas para que o jejum seja um jejum efetivo. Então, o jejum, de alguma forma, ele te traz mais perto de Deus e te distancia do teu vício. Então, olha a importância do jejum, não só para o cristão, mas para todas as pessoas que querem ficar livre do vício. O jejum acompanhado de oração, uma ferramenta poderosíssima para combater o vício. Até porque você começa a ter um contato especial com aquilo que você não vê. No caso, Deus. Com aquilo que você não vê. No caso, o amor de Deus. Com aquilo que você não vê. No caso, a misericórdia de Deus. Então faz com que você mude o seu olhar, tire o seu olhar do seu vício e jogue o seu olhar agora para o lado mais espiritual. Ficou claro para vocês isso, não? Sim. Ficou bem claro, Anderson. Joia. Ficou bem claro, sim. Maravilha. Vamos seguindo. Travou aí de novo? Não, para mim tá tudo certo. Eu tô ouvindo bem. Sei o Rafa. Tô te ouvindo, Anderson. Legal. Então, essa era a parte que eu queria dizer aí sobre o jejum, tá? E eu concluo a fala dizendo que alguns cientistas fizeram um teste uma vez com ratos. Olha que interessante, né? Um rato numa gaiolinha, 2 recipientes com água, um recipiente com droga e um recipiente só com água. O que aconteceu é que os ratos começaram a visitar e tomar mais a água que tinha droga. E passou depois alguns anos, e um outro cientista fez o mesmo experimento, só que encheu essa gaiola onde estavam os ratos de brinquedo, de coisas para rato brincar. Olha que coisa interessante. Brincar, bolinha e um monte de coisa, e colocou os 2 recipientes, um com água, com droga e um com água pura. Sabe o que aconteceu? 100% dos ratos começaram a tomar água pura. E por que esses experimentos são feitos com ratos e depois é aplicado no ser humano? Porque a cabeça do rato, o cérebro do rato, ele tem um funcionamento simples. Quando a gente leva isso para a vida do ser humano, a gente descobre que o que falta para o ser humano e o que deixa o ser humano numa situação difícil, na verdade, não é só a droga, mas a falta de contato, a falta de conexão. Então, quando o rato começa a ter conexão com aqueles brinquedinhos, ele esquece que tem droga. Na verdade, quando a gente busca um vício, a gente fica viciado em alguma coisa, é porque faltou em nós outra coisa. E na maioria das vezes é conexão. Falta amizade, falta abraço, falta você sair e conversar com outras pessoas, falta você ir mais para a igreja, falta você mais buscar de Deus, falta você mais fazer oração, falta você mais ter conexão com Deus. No momento que você aumenta as tuas conexões, no bom sentido, com Deus, com outras pessoas que pensam da mesma forma que você, automaticamente você começa a se distanciar das drogas. Se junto com isso, ou dos vícios, se junto com isso você conseguir colocar a oração e jejum, é quase que 100%, provavelmente você vai ter um resultado muito bom, quase que 100%, um resultado muito bom na relação com os vícios que você tem no momento. Ficou claro aí, Jonathan? Rafa? Ficou claro, Anderson. Só que, assim, a sua conexão ainda está travando bem, né? Vocês querem tentar começar novamente aí? Você que sabe, apesar que nossa live já está com 1 hora, né? Se vocês Sim, quiserem, sim. a gente pode retomar o tema. A gente pode retomar o tema, sei lá, semana que vem, né? E a gente falar um pouco mais sobre os assuntos, de repente entrar num tema específico, num vício específico. De repente você faz aí uma enquete aí no seu Instagram e a gente entra num tema específico. Falta a gente tocar em alguns temas que, assim,
machucam muito, né? Principalmente a nossa irmandade, as pessoas que estão no nosso ciclo, né? Aí a gente falta muito isso ainda, né? Mas aí depois a gente pode retomar também, sem problema nenhum. Maravilha. Estou com vocês. Então, eu gostaria aí Ô, Rafa, vamos só passar um pouco para as pessoas onde que elas podem buscar ajuda, falar um pouco dos projetos, aonde que as pessoas que estão passando por isso podem ir, o que elas podem fazer. Bom, eu separei por grupos. É claro que, conforme eu falei para vocês anteriormente, nem todos os vícios são tratados como transtorno. Aqueles tratados como transtorno, todos eles, a ciência já deu um caminhamento. Eu vou dizer a vocês: álcool, drogas, cigarro e remédios. Você pode procurar ajuda no AA, Alcoólicos Anônimos, no NA, Narcóticos Anônimos, e nas clínicas de recuperação para adictos em substâncias tóxicas. Eu falei do projeto, mas não dei detalhes, eu vou falar agora. A congregação tem um projeto nacional de recuperação de adictos em drogas, registrado na Secretaria de Segurança Pública e no Ministério da Justiça, que nos faculta o ingresso e a entrada nas unidades prisionais e nas clínicas de recuperação para adictos em drogas, nos facultando oferecer aos internos e aos presos, os prisioneiros, auxílio religioso mediante a bandeira do evangelismo. Eu faço parte do DARP há 6 anos, o Anderson faz parte há mais tempo, ele atende numa clínica aqui em Hortolândia. Eu atendo uma clínica em Hortolândia e uma clínica em Sumaré, e eu posso testemunhar os frutos desse esforço. A gente viu vidas serem transformadas, então dá resultado. O projeto tem números impressionantes, Sim. Que em outro momento a gente pode dividir com vocês. Sobre o vício de internet, celular e redes sociais, a psicologia pode ser uma ótima saída. Tem esse transtorno, ele está classificado como CID-10, é incapacitante para o trabalho, tá? Segundo o Instituto Nacional de Saúde americano, 20% de pessoas já estão com essa síndrome. Vícios em jogos, workaholic, pornografia e sexo, podem ser tratados com auxílio de terapias, por meio de terapeutas, psicólogos e psiquiatras, dependendo do caso. E aí ficou faltando, por exemplo, tem um vício que a gente pode tratar semana que vem, quando a gente retomar esse assunto, e Deus preparar uma oportunidade melhor, que é um vício que é muito comum entre nossos irmãos, que é o vício de compra. Eu vi aqui subir muitas vezes essa pergunta, Sim. pedindo para a gente falar sobre esse assunto. Semana que vem a gente traz números desse assunto para vocês e como isso afeta a nossa percepção. O Anderson falou um pouco sobre isso, ele vai retomar o assunto semana que vem para a gente fechar o raciocínio, tá bom? Beleza, não, eu acho que ficou perfeito, Rafa, a respeito de onde procurar ajuda, onde você pode encontrar apoio, né, espiritual, apoio pessoal, para a saúde, para a vida, para ajudar e para confortar também as pessoas que passam por isso, né? O Anderson, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, o que você tem a dizer para nós a respeito disso, nessa junção de coisas aí, essa luta, essa guerra para quem está passando por isso. Vamos falar um pouco a respeito disso, vamos finalizar o assunto com alegria, dizendo que semana que vem a gente retorna, talvez com um assunto específico, mas tocando um pouco nesse ponto aí. Joia. Bom, o Rafa deixou muito claro aí os lugares que a gente pode procurar o apoio, né? As clínicas, elas estão aí. Existem clínicas que têm uma parte social dentro dela. São clínicas que a pessoa vai usar, vai ajudar só com uma cesta básica e ela vai ter um tratamento. Não são todas, mas algumas clínicas têm essa questão social, tá bom? É interessante buscar o apoio, é interessante buscar pessoas para ajudar.
e, sem dúvida alguma, já começar com essas ferramentas, que é a oração, o jejum, e, sem dúvida alguma, o exame das escrituras, estar perto de pessoas que tenham a disposição de poder ajudar, e, a partir desse momento, tomar esse caminho que o Rafa colocou, que é a questão mais de medicamentos, a questão de buscar profissionais e se esforçar nesse sentido, no sentido de sair desses vícios que a gente sabe que causa prejuízos enormes para as famílias e para as relações. Eu quero agradecer a presença dos nossos amigos, quero mandar um beijo grande para o pessoal lá de Brasília que está vendo a gente, tem gente aqui do interior de São Paulo, tem gente do Mato Grosso vendo a gente, tem gente de Piracicaba, tem gente... tem muita gente, tem muita gente mandando abraço. E eu queria dizer também que domingo tem uma live bacana que eu vou fazer no meu Instagram sobre o livro de Ruth, e a gente vai tocar em alguns assuntos que é importante para a questão de relacionamento. Quem puder participar, às 9 horas da noite do domingo, tá bom? Agradeço aí o apoio de vocês, a alegria de estar na nossa live. Um grande abraço a todos, que Deus possa abençoar vocês e dar uma noite de muita paz, muita alegria. Gente, eu também gostaria muito, de coração, agradecer a todos, explicar e pedir desculpa, às vezes, por ter travado, né, pela gente não conseguir passar um pouco daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Gratidão enorme a todos que estiveram aqui, mas basicamente é isso. Solução, oração, jejum, apoio psicológico. Tem caminhos, existem caminhos para sair, para viver, para renunciar a essa dor, existem caminhos para a libertação disso, e a gente está ajudando, e vamos junto em oração, em busca, em comunhão, e eu creio que se você está passando por isso, se você vive por isso, se você tem alguém do teu lado que convive com essa dor, aqui foram alguns caminhos que você pode usar para a pessoa sair, ser liberta e a sua casa ser feliz, tá bom? Deus abençoe a todos, de coração, peço perdão mais uma vez, e semana que vem, com a ajuda de Deus, vamos estar juntos novamente, vamos abrir uma caixinha de pergunta, peço que vocês deem algumas condições para a gente poder fazer, né, Rafa, algumas coisas aí para a gente colocar como tema, sugestões, e aí a gente vai fazendo aí, tá bom? Deus abençoe a todos, de coração e alma, Deus abençoe, meus amigos, prazer e honra sempre. Valeu, guerreiro, um abraço. Outro, mano, tamo junto sempre.